história dá-nos estas duas, portanto, em conjunto já com talvez as rainhas, das uvas rainhas, muitas delas também nos vinhos tintos serem de casca grossa, portanto, ajuda-nos a pintar, portanto, estas duas grandes telas, e, portanto, a partir daí, a região do DOC, de marca, então, um princípio no vinho tranquilo. Como estamos no Douro, aproveito já e falo, portanto, o que resta, portanto, no Douro. Portanto, em termos de lotes, os lotes são muito compridos e têm muitas uvas, como já mencionei, portanto, desde a Touriga Nacional, a Touriga Franca, a tinta Roriz, a tinta Amarela, a tinta Caiado, tinto Cão, portanto, no Sousão, portanto, eles têm muita variedade, algumas com fruta vermelha, outras mais negra, outras mais especiadas, portanto, depois ali está um pouco ali dentro do produtor, portanto, para onde é que o caminho que tem a seguir, mas também já houve, neste caso, enólogos. Posso mencionar, portanto, o Dirk, que tive alguma oportunidade, não só tive a oportunidade de prová-los como os encartei, ele não é o único, há outros produtores também no Douro a fazer isso, portanto, a pintar telas um pouco também mais, um pouco mais magros, não tão extraídos, dentro da cereja ameixa, portanto, um bocadinho mais terrosos, como estava a dizer, mas menos álcool, portanto, mais acidez, portanto, mais frescos, mais lavados. Eles não são tão importantes, eu não diria tão importantes, diria se calhar mais tão escolhidos como, portanto, o outro lote, mas eu penso que isso portanto, é nestas partes que nós vemos que está definido, que a própria história arrasta-nos para lá, né? Portanto, nós gostamos do intenso, gostamos, portanto, da fruta, portanto, da concentração. Já Parker em 80, 90 passa em Portugal, portanto, isto nos tempos em que os levantamentos eram poucos e únicos e feitos por pessoas que, muito entendidas do vinho, ao passar em Portugal, portanto, e deixando os portugueses um pouco desiludidos, porque o vinho era muito extraído, tinha muito corpo, tinha muito álcool e muitas madeiras e pronto, e ficava dentro ali daqueles lotes que parecia muito, portanto, resultado portanto, da pisa de pé e da técnica que utilizávamos muitas das vezes para fazer o vinho fortificado. Portanto, não nos dias de hoje, porque Parker hoje tem colheitas de vinho, 40 ou 50 pessoas portanto, a analisar quase pelo mundo inteiro, assim como vocês têm que perceber a história dos pontos. Os pontos são sempre muito complicados porque as empresas já nasceram para dar pontos, as pessoas pagam, mandam os sumos para serem vistos e depois, como é óbvio, seja ele mais químico ou menos químico, ou um bocadinho mais estabilizado ou mais esterilizado, ou mais pasteurizado ou menos, portanto eles têm sempre os pontos e os pontos nunca ficam menos dos 80, porque isso não faz sentido e depois essas grandes quantidades de marketing é que nos levam a ver, às vezes, muitas das vezes, a fazer asneiras e a fazer compras que não nos dão massagens nenhumas bucais, em vez de aproveitarmos o dinheiro que estamos a investir e podermos então culturar, portanto, lembrem-se, o cérebro, portanto, o córtex frontal, ele memoriza todas as condições de fruto, mas ele tanto cede a químico como a natural, portanto, e as drogas são um pouco, ajudam a comprovar isso, portanto, desde que seja, às vezes o químico até tem mais força no nosso córtex frontal do que propriamente o natural, não é? Portanto, aí depois, portanto, com as duas telas e esta bem mais lavadas, portanto, deixamos o Douro. Neste caso eu preferia começar um pouco mais também na parte mais atlântica, portanto aí começávamos pelos verdes, os verdes ainda muito modernos no tinto, não tão conhecidos como os brancos, portanto uma região também eu diria um pouco estereotipada para se beber branco, quase ninguém vai lá buscar os tintos, já começam a aparecer, portanto aqui o vinhão com o padeiro, com o espadeiro, portanto, ou em lote, ou o vinhão sozinho, portanto vinhos normalmente sempre, portanto, dos solos pedregosos, portanto, e a grande influência também atlântica, a falta de calor, sempre muito frutados, a madeira não é uma realidade ali naquela região, tornando sempre os mais frescos, portanto, sempre uma fruta também um pouco mais negra, mas sempre com ácidos elevados, não só os ácidos elevados como as pilhosinas, portanto, os pimentos, as especiarias também sempre muito apimentados. Portanto, eu diria que o casamento será uma comida que já precisa de alguma gordura animal. Eu diria que a gordura vegetal, portanto, estamos a falar de gordura vegetal, estamos a falar em azeite, eu diria talvez uma gordura um pouco mais intensa de boca. De qualquer das maneiras, podem sempre experimentar. Depois, na beira, né, nas beiras, principalmente ali à Atlântica, portanto, baixamos um bocadinho às vezes de elevação, também temos um bocadinho mais sol, sempre com a Touriga no comando, como explico nos Rosés, com a Roriz, depois a Baga às vezes entra também, um pouco ali na região, também já um bocadinho talvez menos adstringentes. Eu quando falo em adstringência falo em não bloquear tantas prolinas de salivação, portanto, que é o que o tanino no fundo faz, bloqueia-nos as prolinas. Às vezes os vinhos são tão tânicos
que quase que temos que beber um copo de vinho e depois um copo de água. Isso não mostra um pôr de boca correto, mostra algo que não está ali bem feito. Muitas das vezes em Portugal encontro os vinhos também um pouco ainda não preparados, se bem que a grande maioria dos produtores hoje já faz o primeiro ou o segundo ano de guarda, que já é muito bom, e já fazem o release, portanto, dos vinhos para o mercado um pouco já um bocadinho também já mais preparados, principalmente nessas regiões onde o vinho às vezes vem um pouco mais tânico. Depois, na área de Lisboa, portanto, eu falo sempre Lisboa, Tejo, do outro lado do Tejo, às vezes apanhando ali um bocadinho do Ribatejo. Eu não gosto de estereotipar o Ribatejo, mas é de facto onde é que tem as maiores produções, portanto é preciso ter conta ali, mas há sempre bons produtores para se provar, principalmente vinha velha, vinhas que têm muito comprimento no chão, que já vão, o fenólico já tem, portanto pode dar condições de fruta também um pouco mais exuberantes, não só condições de fruta, como com partes que tornam fumos e outras coisas que tornam o vinho também um pouco mais complexo. Aqui já se crafta também, aqui é um pouco uma região para se provar também algumas coisas que já são o resultado da parte internacional, portanto dentro do nosso país. Estou a falar do Cabernet Sauvignon e no Syrah, portanto tanto num como noutro. Sempre as pirizinas também um pouco assanhadas, portanto ali as partes das pimentas, sempre os herbáceos ainda muito vivos, às vezes com falta de terciário, portanto com falta do vinho esperado um pouco em garrafa, às vezes as pressas, porque vocês podem compreender, os produtores precisam de vender e precisam de mandar os sumos cá para fora, precisam de realizar o dinheiro que gastaram, mas sempre ali não há que ter medo, portanto, principalmente nos cabernets ali mais cassis, no Syrah não chega bem ao caça-carne, ficam sempre também um pouco mais apimentados. Os alicantes também, às vezes até isolados, encontrei exemplos muito bons. Ali o alicante mais original, portanto uma fruta bosque negra, às vezes com aquele chocolate, sempre tânicos também, sempre um posto de boca, portanto também um pouco mais na parte um pouco mais forte, um pouco mais a precisar de comidas, portanto mais também para proteína animal do que para vegetal. Depois dali para o Pincel de Setúbal, como relembro nos rosés, atenção ali também às groselhas bem extraídas, principalmente no Castelão, muitas das vezes com o trigo, às vezes isolado, também a tricadeiras e pode haver ali outras castas, principalmente na técnica de extrair a groselha negra, ou a groselha assim avermelhada, aí já para a negra, portanto sempre também com muito bons exemplos. E a Costa Vicentina, portanto, perto do mar, portanto ali a triga também tem muito lote, às vezes isolada, portanto o Pinot Noir também é uma casta internacional que também é muito praticada ali, portanto vinhos também com teores de álcool também um pouco mais baixos, mais frescos, mais ácidos, portanto lembrem-se, sempre rante ao mar, portanto sempre mais acidez e vinhos sempre um pouco mais magros, mas também um pouco na situação em que os rosés ficam muitas das vezes mesmo aqueles rosés mais traídos, portanto um pouco entre o branco e o tinto, aqui estes tintos também um pouco mais magros também conseguem fazer, portanto as comidas também antes da entrada da gordura animal, portanto os peixes com sangue, portanto as catapelanas, aquelas comidas que já têm com alguma gordura vegetal, já têm algum volume de boca, não convém pôr tintos ainda muito estruturados, portanto, aí portanto, é um bom casamento. E depois para a bancada, portanto, mais continental, portanto, já falámos do Douro, o Trás-os-Montes, no fundo, é uma extensão ao Douro, são também muito modernas ainda, não têm ainda o resultado feito, assim como o Douro Superior, portanto no fundo ali também um pouco mais às vezes com altura, mas nem sempre com altura, mas um pouco mais calor, talvez um grau de álcool, um pouco mais carnudos também, mais viscosos, mais encorpados, portanto aí prova-se bons lotes madeirados, portanto, atenção sempre às madeiras, nunca muito avançadas, portanto, para não retirar as coisas frutas e tudo o que está para ler no vinho. Já há quem diga que o Douro Superior, e até mesmo o Douro Transmontano, vai ficar um pouco o Alentejo do Douro, por causa desse volume e as frutas ficarem um pouco mais carnudas, principalmente nos sítios onde é que estão a deixar 1 ou 2 gramas de gramagem, portanto, gramagem relembro o açúcar natural que vem da uva, portanto, que ajuda a dar, amplificar a intensidade da fruta na boca, que é muito bom, é um prazer muito bom, um bocal que eu gosto muito de sentir nos vinhos e penso que isso também é muito bom para aprender. Daí para baixo depois Judão, sempre que os nossos classes, Judão está a ser muito bem recebido, principalmente ali na Ásia, eu pude confirmar isso com
Nuno Pires, portanto, aqui a Toriga, Tinta de Ouriço, portanto, a brincar com a fruta vermelha, depois o Alfecheiro e o Jaén, também para meter especiarias, portanto um lote sempre muito fresco, portanto aquilo está entre duas terras, um pouco mais continental, mas muito fresco e muito mineral também, portanto vinhos para envelhecer, o Dão, é óbvio que eu sou sempre... Não gosto de estar a estereotipar quem é que é o melhor, eu acho que todos têm bons exemplos, mas o Dão é bem provável que no futuro venha dar cartas novamente, porque já as deu, principalmente no envelhecimento e nos vinhos mais frescos, mais limpos, mais puros e também não tão alcoolizados, portanto um pouco mais frescos, principalmente na parte da frescura. Na bairrada, portanto, a baga tem que ser provada, eu contei aqui alguns bagas de grande classe, a baga, como eu expliquei também nos rosés, aquela parte da micro-oxigenação ajuda muito também no envelhecimento, principalmente com chão calcário, onde é que a gente pode extrair os fumos, portanto, originar depois em terciário, portanto, depois dele estar algum tempo na garrafa, começamos a sentir então aquela nota de charuto, de tabaco, às vezes sempre com aquela casca da mecha negra, portanto, depois eles complexo, os fumos depois trazem também alguma complexidade também ao vinho, portanto os grandes bagas, eu tive grandes provas mesmo lá, não só quando passei lá, como alguns vinhos que encartei, e eu acho que é muito mandatório, em Portugal tem que se provar os bagas de grande classe, porque eles são mesmo muito bons e têm portanto têm comprimento, são vinhos que atingem muito comprimento. Depois o nosso Alentejo é sempre muito mais vasto, como já expliquei também nas outras, no branco e no rosé, portanto começando pelas serras de São Mamé, depois um bocadinho mais baixo, portanto o Alentejo Central, ali mais nos arraiolos, tudo, portanto eles depois diferem um pouco o lote, e depois mais Albernoas e outras partes cá mais solistas. Portanto aí eu lembro-me de provar, Susana Estevão, por exemplo, faz um Alicante isolado, top, uma concentração de boca, uma coisa fenomenal, também um pouco mais negro, mais achocolatado, portanto, e minty, né? Portanto, assim portanto, mentolado, como se diz, portanto, mas uma concentração bem alcoolizada, ainda com alguma frescura, porque os solos também são muito graníticos ali, uns alicantes mesmo muito bons. Eu penso que ainda não estereotipados, portanto ainda se consegue ainda comprar com muito bom preço, portanto eu não só tive algumas reuniões com ela, como pude provar e confirmar. Depois o Alicante no Alentejo mais central já é já mais ameixado, portanto uma ameixa com um tom assim mais rosa escuro, portanto sempre também muito carnudo, mas ali já com um aragonês, portanto para reforçar também a fruta vermelha e a tricadeira também para dar as pedezinhas, para dar os pimentos e as especiarias, portanto muitas vezes luteada, na maior parte, mas depois também com os grandes alicantes separados. Portanto, também muito também sempre portanto, por causa do álcool das submaturações, às vezes o álcool muito superior, os enólogos para os vinhos não passarem, portanto, dos 14,5 ou mesmo às vezes dos 15, deixando ali sempre 3 gramitas em residual, que ajuda sempre a tornar a fruta carnuda, e são também muito bons, e penso que foi isso que aconteceu quando por algum tempo na prateleira, principalmente no canal do supermercado, o Alentejo deu porrada no Douro, por causa das camadas jovens. Como toda a gente sabe, nós quando somos jovens não começamos pelo amargo e pelo adstringente, ou pela falta de salivação, começamos sim pelo doce e o concentrado, né? Depois vamos evoluindo à medida que vamos abrindo os painéis, ou vamos fixando os aromas no cérebro. O próprio cérebro depois vai pedindo mais e vamos podendo sempre analisar um pouco mais, mas penso que foi aí que o holandês também deu-se a conhecer, portanto, por alguma gramagem que deixou e por massagens de boca também um pouco mais fáceis, atingindo também as camadas um pouco mais jovens. E pronto, e o nosso Algarve também sempre muito, portanto, a relembrar sempre da latitude cá em baixo, sempre muito quente, não é fácil fazer vinho cá em baixo, portanto, como eu falo nos tintos, nos brancos e nos rosés, e menciono que talvez tenha mais para falar nos tintos. Os tintos, eu para ver tintos no Algarve já muito bons também, aqui a Toriga também, sempre com a Toriga, alguns Toriga franca, em alguns produtores, outros com castas internacionais, portanto, mais no Syrah e no Cabernet, com bons lotes de Syrah e Cabernet também,
na Negra Mole. A Negra Mole também é mais aquela casca da ameixa, portanto mais lavados, menos álcool, um bocadinho mais frescos, mas também faz o micro-oxidativo, também, como na Baga trabalha, a Negra Mole também trabalha muito bem, portanto também com Joana Massanita a dar muito apoio aí na adega a afinar, portanto, a ajudar na afinação dos lotes. Portanto, hoje posso-vos dizer que alguns dos melhores tintos que provei aqui foram Syrahs, principalmente Syrahs e lotes com trigas e misturados com Cabernet, principalmente já com 7, 8, 9 anos de idade. Os tintos não foram assim muito bem compreendidos. Eu tive a oportunidade de falar com o Edith Alves, portanto, isto lá mais para a Alcantarina, no João Clara. Os vinhos chegaram ao mercado, eram muito austeros, as pessoas provavam aquilo e depois, entretanto, deixaram ficar algumas garrafitas em casa. Quando foram provar aquilo, passado 5, 6 anos bestiais, portanto já um pouco mais oxidados, já um pouco mais compridos, mais complexos, têm a carejar, são vinhos que têm que ser sempre arejados antes de serem consumidos. E pronto. E penso que já fizemos aqui uma voltinha pelo nosso querido Portugal continental. Penso que já dei aqui mais alguma informação, principalmente para aqueles que estão a começar. Resta-me agradecer ao Grupo Sem Espinhas, portanto, que é onde estou a filmar hoje este vídeo, portanto, junto de uma garrafeira onde é que deixo aqui uma assinatura com 270 referências. Aliás, ultrapassamos as 300 com os cortes que foram deixados, portanto, nos outros projetos que fizemos juntos. Para ser verdadeiro e honesto, eu penso que aqui